Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e aí estamos aí na última semana, né pessoal? Férias chegando, projetos aí a todo vapor aí para essas férias. Sei que muitos de vocês trabalham, já conversei com vocês já em particular, na sala de aula e na escola e sei que muitos aí tá com alguns projetos aí para essas férias tão desejadas, mas eu sei que, apesar de tudo, desses projetos, acho que o fundamental também é dar aquela descansada na mente, dar aquele repouso e também se preparar para o que vem pela frente, né, pessoal? Daqui a alguns dias já estaremos aí no terceiro bimestre, iniciando as atividades aí a todo vapor e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, hoje eu quero entrar com vocês na situação de aprendizagem 5, que tem por título Meu Dinheiro, Minha Vida e Meu Futuro. Olha aí, pessoal, a gente sempre fala sobre isso. O dinheiro é meu, eu gasto o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? A gente não costuma falar isso para as pessoas, como tem aqueles que querem bisbilhotar ou querem opinar algumas decisões nossas, né? Então, hoje nós vamos ler sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que vai ser muito top. Vamos lá, então? A competência socioemocional em foco é a persistência e imaginação criativa, tá? Vamos lá, então. Você sabe o que é educação financeira? Todo mundo sabe, né? Eu sei que vocês sabem o que é o financeiro, né? O que seria uma educação financeira, mas eu acredito que poucos aí possam ter em mente realmente o que seria essa educação financeira. A educação financeira, antes de eu começar a ler, ela tem a ver da maneira que você vai cuidar do seu financeiro, de como que você vai administrar, como que você vai organizar, como que você vai gastar o seu dinheiro ou poupar, entendeu? Então isso aí que já tem a ver aí a sua educação financeira. Na época de adolescente, que a gente ainda não tinha nada assim em mente de ter uma profissão, vamos colocar aí na quinta série, sexta série, para não jogar terceiro ano, porque senão eu vou me assustar se o pessoal falar que não pense nada ainda. A gente na época tinha aquele pensamento de ganhar o dinheiro do pai, gastar com doce, ou comprar pipa, ou comprar alguma outra coisa, mas tipo assim, gastar. A gente não pensava em poupar em nada. Conheço, né, pessoas que na minha época, hoje já são tudo adultos também, mas que na época não tinha esse hábito de querer ficar gastando dinheiro. Quando o pai dava o dinheiro, ou dava mesada, né, eu brinco com as minhas filhas que eu vou dar mesada e cadeirada. Por enquanto não dá, né, o dinheiro tá bem curto ainda. Mas quando a gente ganhava algum dinheiro assim do pai e da mãe, a gente logo de cara já pensava em gastar. Agora eu conheço amigos que não, que pegavam esse dinheiro e guardavam. Mas por que guardava? Qual que era o intuito dele guardar? Ele tinha um projeto. E qual que era esse projeto? Na minha época, o projeto era videogame. Não sei como é que é hoje. Mas na minha época, o sonho de consumo era ter um Super Nintendo, que na época era bem caro. E depois do Super Nintendo veio o Nintendo 64. Então aí você vê que a gente tinha esse desejo de ter esse videogame. Mas você tinha que fazer por onde? Porque a gente sabe que muitas vezes ganhando de pouquinho em pouquinho, pode demorar. Mas que você consegue chegar, você consegue, certo? Tendo essa educação financeira. Agora, se todo o dinheiro que o pai te dá, você gastar e nunca sobra nada, nem o pai vai querer te ajudar a ter um videogame. Todo o dinheiro que eu dou para ele não guarda, ele só gasta com doce e com besteira. Eu sei que é difícil, né, gente? Eu sei que dinheiro na mão evapora, né? Nos dias de hoje, principalmente, se você tiver R$50 na carteira, hoje é bem difícil. Ainda mais se você for no mercado. Você vai lá para comprar 1 quilo de carne de assim, você vai pagar R$26 o quilo. E nunca fica R$26. Sempre fica 29, 30. Então você vê, já foi aí quase 70% do meu valor, do meu dinheiro. Então a gente precisa ter aí uma educação financeira e estabelecer alguns, como posso dizer, alguns efeitos, alguns detalhes aí para que você não venha gastar esse dinheiro assim com besteiras. Vamos começar a ler aqui então.
Tal como o nome indica, educação financeira é um conjunto de conteúdos que serve para ajudar o indivíduo a se organizar financeiramente e para desenvolver atitudes que podem fazer a diferença no futuro, como autocontrole emocional, disciplina, organização e planejamento. Gente, e a maioria dessas pessoas que cresceram com esse hábito de guardar que seja 50 centavos, de ter um porquinho e colocar lá R$2, R$1, ficar juntando toda a moedinha, essas pessoas pode ter certeza que na maioria delas, elas têm uma vida financeira estabilizada e controlada. É difícil, gente? É difícil, mas consegue. Eu ainda não consegui chegar a guardar dinheiro assim. Não, até teve um momento na minha vida que sim, cheguei a guardar, acho que foi R$400. E até foi um momento bem bacana, assim, todo o meu salário que vinha, eu conseguia guardar 50, 20, eu conseguia guardar R$400. Só que aí aconteceu algumas coisas, acabei usando e até hoje não consegui guardar. Fica difícil, né? Mas, ainda mais que eu falo, quando se tem filhos é mais difícil, porque tem que comprar leite, tem que comprar as coisas que as crianças gostam de comer. Eu sempre eduquei as minhas filhas que nem tudo a gente pode dar no momento, mas para elas terem paciência, que quando tivesse condições, eu compraria. E graças a Deus, aos poucos eu tenho cumprido. Então a gente precisa ter essa disciplina, porque essa disciplina, como já falou, vai te ajudar a você ter um autocontrole emocional, vai ter essa disciplina, organização e planejamento. É muito importante ressaltar que tais conteúdos têm o objetivo de ensinar a gerar e a administrar o dinheiro, de como mover o capital para multiplicá-lo. Gente, não cai nesses golpes de aplicativo. Eu sei que alguém aí deve ter aí uma conta nesses aplicativos que você coloca R$5, você ganha dinheiro. E isso é uma máquina de vício. No passado existia máquina caça-níqueis, né? Caça-níquel, como alguns falam. Aquelas máquinas que você coloca a moeda, aperta o botão, se dá sequência, você ganha. Uma vez você ganha, 10 vezes você perde. E isso se torna um vício. Esses aplicativos são as mesmas coisas. Você coloca 5, 10, você ganha 30, você quer jogar mais. E vai jogando, e vai jogando. O meu sobrinho, olha só, ele chegou, parece, com R$500. De vez ele sacar o valor, não. Ele foi jogando, foi perdendo, só ficou com 150, foi que ele resgatou. E já aconteceu comigo, eu joguei R$10 num aplicativo desse para ver se era verdade, fui ganhando, eu cheguei a 150. Só que a ganância, né, aquele negócio de querer ganhar mais, de arriscar mais para ver se multiplica rápido, fala mais alto, né? Você quer ganhar mais. O que aconteceu? Perdi tudo. R$150. Na época eu joguei R$5, legal, consegui recuperar, mas perdi um valor que poderia ter guardado e ter feito alguma outra coisa. Depois vem aquele pensamento, por que eu não parei de jogar? Esses aplicativos são as mesmas coisas que esses caça-níqueis. Muitas pessoas aí tiveram que fazer tratamento, gente, verdade, com psicólogos, porque estavam num momento de gastar todo o salário de casa da família, passar fome, passar necessidade, por causa dos pais pegando esse dinheiro do emprego e gastando com esses jogos que traz vício, né? Então tome cuidado, pessoal, toma cuidado. Então, continuando aqui, vale destacar que a economia do país e a educação financeira têm uma relação direta. Por isso, também precisamos entender minimamente o que é economia. E aí, o que é economia? A gente sempre ouve aí falar, né? Economia, que tal, da economia. Gente, é importante vocês saberem isso, porque até é questão de vestibular. Cai muito nessas provas. Principalmente o que acontece na atualidade, com a questão econômica do nosso país, com o que está acontecendo com as empresas, com desempregos, com tantas outras coisas, com o mercado financeiro, né, a economia da questão de comércios. Então, tudo isso vocês têm que estar ligados nessas informações. Isso parece interessante para você? Pois bem, pense que ao projetar o futuro, é possível imaginar a vida como um castelo de areia, em que os sonhos vão ganhando formas. Aos poucos, é possível tornar visível tudo o que desejamos,
Torres, colunas, janelas, portas e escadas são projetadas como arquitetar cada etapa de um projeto grandioso. Assim como qualquer planejamento, é preciso considerar as condições, os recursos e os fatores externos, ou seja, as estruturas. Sem isso, não demora muito. É fácil ele desmoronar a ser levado na primeira onda ou desafio que o atingir. Eu até conversei com a turma anterior falando sobre a questão do projeto de vida, do plano de ação, que às vezes a gente faz aí alguns projetos e você ainda não projetou como que você vai fazer esse plano de ação, ou seja, como que você vai trabalhar para que esse seu projeto dê certo e venha a se tornar realidade. Tudo começa por aqui, pelo sonho. Você sonhando com alguma coisa, como eu falei, questão de você querer ir embora do país. As pessoas acham que você ir embora do país, morar nos Estados Unidos, vou dar esse exemplo aqui, é muito fácil de conseguir. Gente, não é fácil. Vou explicar para vocês entenderem a questão de plano e projeto e planejamento. Para você morar nos Estados Unidos, para você conseguir ter um emprego fixo lá, para sair daqui e já ter um emprego lá, primeiro você precisa ter alguém lá e ter uma empresa lá para você trabalhar. Legal. Às vezes você tem algum conhecido lá, não importa se for Estados Unidos, pode ser outro país. Mas às vezes você tem alguém lá que já está preparando, top. Se você não tem, como é que você vai conseguir chegar até lá? A imigração, a embaixada americana, para poder ceder o visto para vocês, eles fazem, antes de você solicitar, você tem que preencher um formulário, que é chamado DS-160, que tem a ver $160, que é o valor que você vai pagar para essa taxa aí de emissão, de conseguir o visto. E para você preencher, você tem que colocar todas as informações reais mesmo, da sua vida. Ou, por exemplo, você tem emprego fixo? Tenho. Quanto tempo você trabalha? Tantos anos. Qual que é o seu salário nessa empresa? Tal. Telefone da empresa. Endereço da empresa. Vocês têm casa no Brasil? Tem. Ou não? Tem carro no Brasil? Tenho. Qual que é o ano? Tal. Qual que é o modelo? Tal. Qual que é a marca do carro? Ou outro detalhe. Você tem que colocar toda a sua informação. Declaração de imposto de renda. Você tem que levar também um papel de declaração de imposto de renda. Por que eles pedem tudo isso? Para você conseguir um visto para lá, eles querem que as pessoas que vão para lá, para os Estados Unidos, vão apenas para gastar, vão apenas para passear, gastar o dinheiro e voltar para o país. Então eles querem saber se você tem vínculo que prendam vocês aqui no Brasil, para que vocês não venham tentar uma vida nos Estados Unidos. Entendeu qual que é a lógica? Vocês precisam ter um vínculo no Brasil, um emprego no Brasil. Vocês têm que ter as coisas no Brasil fixa para que vocês possam ir lá nos Estados Unidos gastar o seu dinheiro e voltar para o Brasil novamente. Até porque o visto, dependendo do período que você for ficar, se não me engano, no máximo 3 meses. Mas você não vai levar $3.000 para ficar 3 meses. Não tem lógica, eles não aprovariam. $3.000 hoje dá em torno de R$12.000. É muito dinheiro. E vamos colocar, é um valor baixo para você lá, mas geralmente você tem que ter mais. Então, se você for ficar lá 15 dias, você tem que ter um valor que você precisa aí se garantir para esses 15 dias. Tudo isso eles averiguam, entendeu? Para poder te fornecer o visto ou não. Dependendo, eu tenho conhecidos que moram lá. Se você falar isso, né, eles vão pesquisar também, querer saber quem é esse conhecido. Ele mora em que tal lugar? Quanto tempo que ele está lá? Ele está lá faz uns 2 anos. Então ele tem visto de permanência fixa no país. Se não tiver, você corre o risco de até ajudar ele a ser preso. Então, para você ver, não adianta você mentir ou omitir. Ele sempre tem um jeito de arrancar as informações, certo? E um outro detalhe também, se para você conseguir um emprego nos Estados Unidos, por exemplo, já sair do Brasil já com o emprego garantido, numa empresa americana, o que a empresa americana tem que fazer? Foi o que eu soube, que eu li lá também no site
na época que eu ia tentar ir embora para lá. Mas o que eles geralmente pedem? Para com que essa empresa americana ela publique essa vaga de emprego no país para ver se apareça alguém com esse perfil desejado, entendeu? Então primeiro você tem que dar oportunidade para os de casa. Beleza, 2 meses com essa oportunidade, não consegui preencher essa vaga e não tem ninguém para essa vaga aqui que qualifica a não ser o fulano de tal que mora no Brasil. O que eles vão fazer? Eles vão fazer então um pedido para o consulado, né, da liberação para que essa pessoa venha morar nos Estados Unidos e trabalhar nessa empresa. Porque aí a pessoa que vai morar lá já vai ter um emprego fixo e provavelmente já vai ter uma residência. Porque as empresas também têm que arrumar isso para o funcionário que eles estão contratando fora do país. Então é difícil você sair daqui do Brasil tentando fazer as coisas certas e tentar ir embora para lá sem ter que passar por essas interrogativas que o consulado faz. Não tem como. E se você mentir, eles podem até pegar você na hora que você embarcar nos Estados Unidos, ser pego lá novamente lá pela imigração. Lá eles fazem outras perguntas para vocês e aí eles vão ver que não vai bater com aquilo que está preenchido e você é deportado para o Brasil. Olha só como é que é essa dificuldade de você conseguir um visto, de você tentar morar em outro país. Eu não sei se na Europa é a mesma situação, mas eu acredito que tem sim uma certa dificuldade para você conseguir elaborar, para você morar lá. Mas para isso que nós temos essas aulas. Está ensinando a gente a ir embora do país? Não estou ensinando vocês a ir embora do país, mas se tiver oportunidade de uma vida melhor, não perca a oportunidade. Abrace a causa e vai. E lute, enfrente esse sonho. Mas, para vocês entenderem que para tudo tem que ter um projeto e tem que ter um plano de ação. Você tem que se cercar de todas as informações possíveis para que você venha ter sucesso na realização desse sonho, desse projeto. Então, por isso que é importante esse projeto de vida, esse plano de ação. Então, quero morar na Europa, vou para Portugal. Legal, Portugal você consegue entrar. Mas você sabe que Portugal hoje tem muitos brasileiros. E por se ter muitos brasileiros, para você conseguir até um trabalho lá, se torna mais difícil. Até porque o povo brasileiro, como tem muito lá, infelizmente eu soube por amigos que moram lá, que o povo brasileiro lá em Portugal não é muito bem visto, sabe? Por povo que às vezes vai arrumar muita confusão, que não quer saber de trabalhar direito. Por mais que Portugal é um país onde a população idosa é muito alta, então eles precisam de jovens para trabalhar. Só que o salário também não é muita coisa. 500 euros, 600 euros para você ganhar. E me falaram que um aluguel de uma casa lá é muito alto, acho que em torno de 800 euros, dependendo do tamanho da casa. Você vê que com o seu salário que você ganha, não dá para você sobreviver. Então, como eu te falei, tudo depende de como você vai fazer esse plano de ação. Então você já sabe que para eu tentar morar em algum país, eu preciso me preparar financeiramente. Então eu preciso fazer o quê? Uma educação financeira e controlar todos os meus gastos para que eu possa juntar um dinheiro suficiente para que eu consiga, então, realizar essa vontade de morar num outro país. Então, por isso que nós estamos vendo isso aqui, sobre a questão da vida de vocês, seu dinheiro, sua vida e o seu futuro. E o seu futuro depende de vocês, unicamente de vocês. Não vai depender só do pai, do chefe, não. Se você quer ter um emprego, um cargo melhor na empresa onde vocês estão, vai depender de vocês. Vai depender de vocês aí se demonstrarem capazes, se demonstrarem aí uma força de vontade, uma determinação em querer chegar nesse cargo desejado. Além de tudo, ter um conhecimento. Sem conhecimento você não chega. Então, voltando aqui para o texto. Tá? Assim é o projeto de vida. Sem um plano de ação, os sonhos se tornam mais distantes de se realizar. Uma maneira de aprender sobre economia é buscar administrar os seus recursos financeiros, que foi que eu comentei com vocês. Vou pular aqui. Essa é uma ótima questão a se pensar, pois a sua vida profissional também será impactada pela educação financeira. É o que eu diga. Para isso, vamos entender alguns termos que usamos no dia a dia. Primeiro,
não tenho dúvida que você sabe da importância de ter metas em seu projeto de vida. Contudo, você sabe como usar a educação financeira para tomar boas decisões? Olha aí a perguntinha para vocês. Pois bem, os sonhos não precisam ter limites, mas a trajetória que precisamos percorrer precisa dialogar com a sua realidade para que possa atingir os seus objetivos. Olha aí. Quando a gente fala de finanças, sejam elas pessoais ou não, precisamos entender das políticas que impactam diretamente a nossa economia. Mas o que é economia? Podemos dizer que são escolhas financeiras feitas no dia a dia. Você deve estar se perguntando, nossa, mas a economia está ligada à minha vida pessoal? E a resposta é sim, pois ela tem relação direta com as trocas que realizamos no dia a dia. O certo é que, mesmo sem perceber, nós fazemos economia o tempo todo, todos os dias. Olha o exemplo. Quando controlamos nosso desejo de consumir o que não é tão necessário, estamos fazendo economia. E aí, o que vocês já fizeram? Já fizeram aí uma economia dessas de segurar aquela vontade de comprar aí um celular, um iPhone aí, não sei que iPhone já tá, iPhone 15, um exemplo aí, nem sei se existe, iPhone 15 que vale 10 mil reais, mas se eu pagar parcelado aí, eu vou pagar sei quantas vezes aí no ano. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então você já parou para pensar se vocês poupassem esses 10 mil reais, com o que vocês poderiam fazer com esse dinheiro? Gente, eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas, né, que até é engraçado. A pessoa tira foto, gasta um dinheiro absurdo com um aparelho desse, mas às vezes você vê a condição dentro de casa, às vezes é uma condição bem precária, e com esse valor você poderia utilizar em outras coisas. Então isso que é uma educação financeira que vocês precisam aprender, que nem tudo que vocês querem, vocês precisam ter naquele momento, precisam gastar a energia para esse momento. Então, como eu dei esse exemplo desse celular, 10 mil reais, é muito dinheiro, gente. E a economia, né, ela se baseia, ela faz com que o povo gaste, que eles se aproveitam dessas pessoas que têm essa compulsão de querer gastar, de querer ter, de querer fazer de tudo para poder ter alguma coisa aí que seja de novidade. Então eles aproveitam isso e movimentam a economia. E quando você poupa esse valor, a economia dá uma desacelerada, né? Porque as pessoas não estão gastando. Então eles querem com que as pessoas gastem cada vez mais, gastem absurdamente, fiquem numa situação aí. Vocês viram que há um tempo atrás o número de brasileiros com o nome no SPC, né, o nome negativado, era milhões de brasileiros. Porque os brasileiros têm essa mania de querer gastar compulsivamente. E o que nós estamos estudando aqui é para que vocês aprendam a ter essa educação financeira, para que vocês não venham gastar o dinheiro de vocês com coisas supérfluas, que vai acabar ali de um momento ali e depois voltar para a estaca zero. Mas você tem que aproveitar esse valor e pensar em coisas que vão te dar condições de você conseguir ganhar mais. Não só investimentos em bolsas de valores, que é até arriscado. Mas um exemplo, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, eu vou investir em alguma coisa aí que vai me ajudar com que eu consiga melhorar a condição de vida. Por exemplo, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir em algum curso. É um investimento, porque vai dar retorno para vocês. Então, se eu fizer um curso hoje, vou pagar esse daqui, vou fazer um curso de enfermagem. Um exemplo, não vou usar logística dessa vez. Um curso de enfermagem. Você sabe que hoje um técnico em enfermagem tem um salário bom, não é um salário ruim. Deve estar na faixa aí de uns 3 mil reais, mais ou menos. Eu acredito que seja isso. Ou que seja aí 2.500. É um salário bom. Se for para você ainda que é solteiro, que mora com os pais, melhor ainda, dá para vocês ajudar até na casa, né? E conseguir se organizar, fazer uma poupança, guardar um dinheiro para você realizar aí os desejos aí de uma viagem,
de conquistar, de ter algo aí. Então é isso que nós estamos querendo que vocês entendam com essa aula, certo? Para que vocês possam então ter mais entendimento, vocês têm uma atividade que está aqui da disciplina financeira, que a primeira é: escreva no seu diário de práticas e vivência o que é educação financeira para você. E tem a número 2 agora, sabendo que existem 3 fatores que incidem na economia e na forma como aplicamos a educação financeira na nossa vida, reveja o plano de ação dos seus projetos de vida, a fim de identificar como você tem equilibrado os seus desejos de consumo com as suas reais necessidades. Tá? E a última pergunta, por último, anote por um mês como tem sido o seu comportamento em relação às suas necessidades e seus desejos de consumo. Certo, pessoal? Peço para vocês, mais uma vez, procurem sempre realizar as atividades desse livro aqui do Currículo em Ação, tá? Por favor, nós estamos aí já para entrar no 3º bimestre. Acredito que os livros irão chegar agora para a gente nesse período de férias e serão distribuídos para vocês os livros do 3º bimestre e nós vamos dar continuidade. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui então. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.